Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, dando continuidade ao nosso comentário aqui da revista da lição da escola dominical, lição bíblica. A introdução nos diz assim: nesta lição trataremos de como nos últimos dias um homem será usado por Satanás para afrontar Deus e perseguir Israel. O anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo. Temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que este estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo, que já opera no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1 e 3. Estejamos alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Aleluia! Glória a Deus! O ponto central da nossa lição é o seguinte: o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. É o ponto central da revista. O primeiro tópico nos diz assim: o homem do pecado. Neste tópico, enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. A primeira origem do homem do pecado: Caim e Lameque, prefigurado o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, verso 1 e 10. Também no versículo 23 e versículo 24, do capítulo 4 de Gênesis. Ambos agiram como o homem do pecado, que se há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Neste mesmo grupo, nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 8, 16. No livro de Esther, capítulo 1, verso 6. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, no versículo 13. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro. Destes citaremos apenas alguns: Nero, Hitler e Stalin, pois a lista é longa e energética. Segunda parte: títulos do homem do pecado. O título principal deste personagem é o anticristo. Está lá na carta 1 João, capítulo 2, verso 18. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado em seus dias. Já não eram poucos. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Apocalipse 13, versículo 1.
Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir. No livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 26. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos. João capítulo 5, versículo 43. Terceira parte do primeiro tópico. A natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás, que chegará a ser confundido com este. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo ou adorá-lo, como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Nele a possessão satânica será plena. Segundo tópico, a missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quadrupla. Opor-se metodicamente a Deus, a Israel, a Cristo e a Igreja. Primeira parte do segundo tópico. Opor-se a Deus. Satanás não ignora este fato. Jamais logrará derrotar a Deus. Jó 42, versículo 2. Por essa razão, volta-se contra todas as obras divinas. Ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Ferozmente opôs-se a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro. Daniel, capítulo 10, versículo 13 ao 21. Também no livro da 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 18. Também no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10, verso 11, 13 e 17. Mantenhamos-vos vigilantes, oremos e vigiemos, que nosso Deus temos a promessa, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16, versículo 20. Segunda parte do segundo tópico. Opôs-se a Israel. Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Livro de Êxodo, capítulo 1, verso 8 e 22. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Ou melhor,
durante a Segunda Guerra Mundial, neste período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutal e covardemente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 17. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Romanos, capítulo 11, versículo 26. Terceira parte do segundo tópico. Opôs-se a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla. Opôs-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Está lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Leia com atenção, Apocalipse, capítulo 13. No princípio tentou matar fisicamente o Filho de Deus. Mateus, capítulo 2, verso 13. Depois procurou enredá-lo na tentação do deserto. Mateus capítulo 4, verso 1. E finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. Na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 2, verso 3. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade de nosso Senhor. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Quarta parte do segundo tópico. Opôs-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 e 19. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja, mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso do que o maligno. 1 João, capítulo 4, verso 4. Não temamos, pois, o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto a nossa alma. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Terceiro tópico da nossa lição bíblica. A destruição do homem do pecado. Vejamos agora a exceção ao age e a ruína do homem do pecado. Ao contrário, o reino de Jesus Cristo, o império de Satanás, não é eterno, mas temporal e efêmero. Primeira parte do terceiro tópico. A exceção de seu império. Tão logo a igreja será arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. Apocalipse 13, versículo 5. O primeiro será um agente político e o segundo
um delegado religioso. Segunda parte do terceiro tópico. O auge de seu império. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando-se todas as coisas sob o seu comando. Apocalipse capítulo 13, versículos 7, 8, 16 e 18. O seu governo, a princípio, será aceito por todos, sem qualquer contestação. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. A ruína de seu império, a terceira parte do terceiro tópico. Passados os 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 10. A nossa conclusão da nossa lição bíblica. O homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás, aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Que Deus abençoe, ilumine a sua vida, que você possa cada dia mais continuar, você que é cristão, possa cada dia mais continuar firme com o Senhor Jesus Cristo, no caminho do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, para que nós não venhamos ser enganados por falsos profetas, falsos mestres e falsos cristãos que estão distorcendo a doutrina da palavra de Deus e querendo enganar você que é cristão. Vigie, peça sabedoria para Deus, para você não ser enganado por essas pessoas, porque o falso profeta já está no mundo, que são as pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não praticam, não obedece, não anda de acordo com a palavra de Deus e quer te ensinar. Cuidado, seja alerta com esse aviso, vigie e ore. Vamos consagrar a nossa vida e preparar-nos para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. Amém? Que a palavra de Deus fala: vigiai e orai, para que não caia em tentação e nem na astúcia cilada do diabo. Que Deus vos abençoe todos, em nome de Jesus. Que a nossa nação seja uma nação abençoada, que o nosso país seja um país abençoado, que o nosso mundo seja, de forma abençoado pela palavra de Deus. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja alcançado tanto no Brasil como em todo o mundo, em todo o território nacional. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E deixando nesse último vídeo uma mensagem para você que está sem força de caminhar,
que está sem força para seguir a Jesus Cristo, que está sem força para prosseguir o Evangelho de Senhor Jesus Cristo. Volte enquanto há tempo. Você que está desviado do Evangelho, volte enquanto há tempo. Jesus Cristo está às portas. A palavra de Deus está sendo anunciada. Amém? Essa é a alerta que eu faço hoje para você, neste dia 14 de março de 2020. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos confiar na palavra de Deus. Vamos pedir o renovo do Espírito Santo para a nossa vida, para que nós possamos cada dia mais vencer as ciladas, as astúcias do diabo, vencer as afrontas, vencer as calúnias, vencer a defamação, vencer toda a força maligna, vencer aqueles que querem nos enganar, vencer aqueles que estão escondidos por trás da Bíblia, querendo nos enganar, que são nossos perseguidores, muitas das vezes são nossos inimigos, se levanta contra nós para nos caluniar, para nos matar, para nos destruir. Mas acima de nós está o nosso Deus, protetor da nossa vida, que é o nosso galardoador, o nosso protetor, o nosso guarda de Israel. Tenhamos cada dia mais de pedir a Deus que é a nossa confiança, que é a nossa esperança, que é a nossa segurança, porque a segurança para nós e para aqueles que servem a Ele, primeiramente é Deus, que a nossa segurança está em Deus. Ele sim é a nossa segurança. Amém? Que Deus acampe seus anjos ao nosso lado, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e nos dê um país maravilhoso, para que nós possamos viver nessa terra enquanto Jesus Cristo quiser, defendendo a palavra de Deus e ensinando-os para que possamos ser abençoados e bem-aventurados naquele grande dia. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe todos, sem exceção. Em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra. Que Deus te abençoe sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu faço agora essa humilde oração para que Deus venha abençoar a você, venha abençoar o nosso país, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, eu coloco na Tua presença todo o Teu povo, toda a Tua igreja. Abençoa Teu povo, abençoa os irmãos e irmãs, abençoa os missionários, abençoa todos aqueles, Senhor, que são Teus servos, que entregaram a vida deles para Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso país. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, afasta essa doença que está assolando a nação, o coronavírus. Repreenda esse mal, Senhor, para que não venha atingir o nosso Brasil, não venha atingir aqueles que estão, meu Pai, verdadeiramente em Teus caminhos, na Tua palavra. Meu Deus, cobre-nos com o Teu sangue, que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo venha nos curar, venha, Senhor, nos guardar de toda a ruína maligna que o diabo tem lançado para assolar a terra. Ó Deus, abençoa, Pai amado, os governantes, tanto aqui no Brasil, como em todo o mundo, Senhor. Abençoa o país da Itália, abençoa, meu Pai, estou servo que estão na Itália, que estão nos estrangeiros, Senhor. Abençoa eles para que a Tua igreja não venha a ser atingida por essa praga maligna. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Pai amado, aqueles que estão no hospital, meu Deus, com esse vírus. Repreenda em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos cada dia mais, Senhor, ficar firme, Senhor, nos Teus caminhos, esperando, meu Pai, o grande dia, Senhor, da volta do Teu Filho Jesus Cristo. Não deixa, Senhor, que nós venha perder, Senhor, a nossa salvação. Não deixa, Senhor, que nós venha ser enganados, Senhor, com as mal-doutrinas. Não deixa, Senhor, que nós venha ser enganados com falsos mestres, com falsos profetas, Senhor. Tenha misericórdia. Pai Santo, abençoa, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, todo aquele Teu servo, toda essa Tua serva, Senhor, que estão no Teu caminho, que estão aqueles que estão obedecendo, Senhor,
e praticando tua palavra. Nos livra do engano, meu Deus. Nos livra, Senhor amado, das calúnias do diabo. Nos livra das afrontas de Satanás. Nos livra, meu Deus, Pai amado, que nós venhamos, Pai, cada dia mais, Senhor, prosseguir, meu Deus, os teus caminhos. É que eu te peço nessa humilde oração. Abençoa todos aqueles que estão enfermos, nos hospitais, na sala de UTI, essa criança, essa mãe que está na sala de UTI, esse homem, essa mulher, Pai amado, repreenda em nome de Jesus Cristo, para que eles possam receber a cura e o milagre, em nome de Jesus. Amém.